Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Eu já falei aqui algumas vezes sobre depressão, sobre medo, sentimento de culpa, baixa autoestima, desencorajamento, preocupações, desgaste emocional e vários sentimentos como esses que afligem o ser humano e que estão intimamente ligados ao nosso ser. Eu conheço muito bem esses sentimentos porque experimento eles e sou afetado muitas vezes na minha vida por eles. É claro que existem pessoas que não são afetadas assim, mas também tem aquelas que ficam muito abaladas e até aquelas que não conseguem aguentar de forma nenhuma. Mas de todos esses sentimentos, tem um em especial que me incomoda muito, que eu sei que aflige muitos cristãos, não todos, como eu já disse. E eu quero falar sobre esse sentimento. Independente da sua denominação, você como cristão acaba sendo influenciado e afetado pelo sentimento de condenação. Não estou falando de condenar os outros por suas atitudes, mas de se sentir culpado, se sentir condenado. Aquele sentimento que parece com o sentimento de culpa. Eu até falei dele no vídeo sobre a culpa, mas tratei de um modo geral o sentimento de culpa, remorso, arrependimento, condenação. E hoje eu quero falar de uma maneira mais específica sobre a condenação, porque ela é uma arma usada muito pelo inimigo da sua alma para te destruir, para enfraquecer a sua fé, aniquilar a sua confiança em Deus e destruir totalmente a sua esperança de dias melhores, de realizar alguma coisa boa para Deus. A condenação entrou na história da humanidade por causa da desobediência de Adão. É o que diz Romanos 5,18. E por toda a história, até a vinda de Jesus, o ser humano foi refém desse sentimento. A Bíblia confirma que não existe nenhum homem que seja justo. Salomão falou em sua oração a Deus, em 1 de Reis 8,46, que não há um homem que não peque. E o próprio Jesus disse em Marcos 10,18, que nenhum homem é bom, só Deus. Mas mesmo assim, no Antigo Testamento, depois da desobediência de Adão, Deus ainda considerava alguns homens justos. O que não significa que eles não cometiam erros, que não pecavam. Em Gênesis 7,1, Deus afirma que Noé era um justo diante dele, no meio de toda aquela geração. O profeta Samuel falou que Davi era um homem conforme o coração de Deus. E esse Davi pisou feio na bola. Engravidou a mulher de um dos seus soldados mais fiéis, o Urias, e depois mandou matá-lo. Acabou se arrependendo muito de coração. E por isso mais tarde foi escrito lá em 1 de Reis 15,5 que Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada, a não ser na questão do Urias. E ele recebeu a promessa de Deus, de que um dos seus descendentes iria reinar no trono de Israel para sempre. Promessa que foi cumprida em Jesus. Então, apesar da condenação ter sido imposta sobre a humanidade, Deus sempre aliviou o peso, por amor ao ser humano, mesmo quando as pessoas não eram corretas diante dele. Quando levou os descendentes de Israel para a terra prometida, Deus disse lá em Deuteronômio 9,5 que ele ia expulsar as nações daquela terra, não porque os israelitas eram justos e corretos, mas porque aquelas nações eram muito más. E ainda falou no versículo seguinte, Deuteronômio 9,6, não pensem que vocês vão receber essa terra por serem bons, porque eu sei que vocês são um povo obstinado. Deus sempre conheceu muito bem o coração do ser humano. O apóstolo João, inclusive, escreveu claramente isso no 2º capítulo do seu evangelho, quando falou em João 2, 24, 25, que Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no coração do homem. Deus nunca achou que nós podíamos ser justos e santos e puros
Ele sempre soube como nós somos. Foi Ele que nos criou. Ele não ficou iludido com a sua criação e nem cometeu um erro quando nos criou. Mas o inimigo de Deus quer que você pense assim. Ele quer que você acredite que Deus errou e que você é um erro e que por causa disso você está condenado. E é claro, a lei de Moisés não ajudou em nada nessa questão, porque ela é uma lei tão perfeita que só serviu para expor a imperfeição do ser humano. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Jesus explicou isso para os religiosos que se achavam justos e pensavam que estavam cumprindo a lei. Ele disse lá em Mateus 5, 21 e 23, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá que responder no tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota terá que responder no fogo do inferno. Isso deixa bem claro que todos nós já fomos candidatos ao fogo do inferno. Porque eu duvido que tenha alguém aqui que nunca ficou com raiva de outra pessoa e nunca ficou com vontade de esganar alguém. Deus sabe disso. Ele sabe que tem hora que nós não damos conta de andar certinho e fazer tudo certo. E eu gosto de pensar que a maioria dos verdadeiros cristãos tem um bom coração. Mas mesmo as pessoas de bom coração escorregam, erram, cometem pecados. E muitas vezes até por querer. O rei Davi sabia disso. E escreveu no Salmo 19, de 12 a 13, quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E me livra também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do pecado da desobediência. E aí ele conclui, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus. E a verdade é que você vai cometer um pecado, vai pisar na bola, vai errar mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente mais cedo. Se por algum acaso você acha que não vai pisar na bola ou insiste em afirmar que não comete pecado, já está cometendo. Porque chamar Deus de mentiroso é um pecado. E se na Bíblia está escrito que todos pecaram, então você também. Mas eu não estou aqui para promover o pecado e a condenação, como nós vemos com muita frequência nas igrejas cristãs, com raríssimas exceções. Porque esse é o enorme e gigantesco furo da grande maioria das denominações cristãs, promover o pecado e impor a condenação sobre o ser humano. Isso acaba com a pessoa, destrói a fé do sujeito no amor de Deus. Ah, mas se todos pecaram, então todos estão condenados. Não, não estão. Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Jesus veio, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para quê? Para deixar uma linda mensagem de esperança. Se você se esforçar muito, pode até ir para o céu. Se você guardar os mandamentos, quem sabe pode ir para o céu. Se você não pecar mais, pode ir para o céu. Isso é um discurso do Antigo Testamento. Cumprir a lei, oferecer sacrifício, sofrer penalidade, qualquer tipo de barganha, oferta, negociação, sacrifício, penitência, qualquer coisa que você planejar oferecer a Deus em troca do amor dele e da sua salvação, é lixo, cocô, não vale nada. Não tem como barganhar com Deus. No Salmo 49, 7 e 8 está escrito: homem algum pode pagar a Deus o preço da sua vida. O resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Jesus falou em Mateus 16, 26, o que o homem pode dar em troca da sua alma. Isso significa que não existe fórmula para barganhar com Deus, para se salvar. Existe o sacrifício de Jesus que nos livrou do pecado e da condenação e da morte. Jesus disse em João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo João explicou lá em João 3,17,
que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu estou citando esses versículos para te ajudar a combater a condenação. Porque a condenação leva à morte. Se não for morte do corpo, com certeza morte da fé, da esperança e da confiança em Deus. E é uma coisa muito séria, porque quando você permite ser condenado, quando deixa a condenação entrar na sua mente, ditar os seus pensamentos, automaticamente você começa a avaliar a sua vida e as suas ações com base na lei e na sua capacidade de segui-la e de ser uma boa pessoa. Paulo deu um esclarecimento nesse assunto lá no capítulo 3 de Romanos, quando falou, Romanos 3, 20 a 24. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem distinção, porque todos pecaram e são justificados gratuitamente pela graça e redenção que há em Jesus Cristo. Isso é sensacional. Você é justificado pelo que Jesus fez por você. Ou seja, o que ele fez te justificou perante a lei e te transformou no justo. Acabou, não tem mais condenação. E para certificar, Paulo ainda escreveu mais em Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, mas você anda segundo a carne? Claro que eu ando segundo a carne. Eu estou num corpo de carne, vivo num mundo físico, sinto as sensações desse corpo, os desejos, as vontades, as ansiedades. Continuo sendo o mesmo homem falho. Só que agora eu estou livre da minha dívida com a lei. Ah, então por que eu me sinto mal quando eu faço algo errado? Primeiro, porque você tem a consciência de Deus dentro de você. Você sabe que tem que fazer o que é certo. Segundo, porque o inimigo da sua alma quer que você se sinta mal, se sinta em condenação, porque aí você vai dar ouvidos a todas as acusações que ele quer te apresentar sobre a sua pessoa e sobre o seu Deus. E terceiro, porque a enorme maioria das igrejas, padres, pastores, faz questão de te ensinar que você é um pecador, mas não pode pecar. E eles não querem que você escape dessa condenação. Porque eles acham que se você não se sentir condenado, você continua em pecado. O que não é verdade. Se eu fiz algo errado e estou me sentindo mal por causa disso, o que eu tenho que fazer é pedir perdão a Deus, agradecer a Ele pelo sacrifício de Jesus, sacudir a poeira e seguir em frente. Ah, mas aí você está incentivando as pessoas a pecarem? Não, não estou. Quem incentiva o pecado é o inimigo de Deus. Eu estou tentando aliviar a condenação que o inimigo joga em cima das pessoas depois de convencê-las do pecado. Ah, mas você está dando uma desculpa para as pessoas pecarem? Não, também não estou. Aliás, ninguém precisa de desculpa nenhuma para fazer a coisa errada. Porque nós erramos naturalmente. Essa é a nossa natureza. Precisamos melhorar? Sim. Mas vamos melhorar sentindo culpa e sofrendo condenação? Não. Melhoramos quando recebemos o perdão de Deus, o conforto do seu amor. E é isso que renova as nossas forças para continuar tentando. Lembra quando Jesus estava na casa do fariseu e uma mulher pecadora entrou debaixo da mesa, lavou os pés dele com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos? Essa história está lá em Lucas 7, 36 a 50. O fariseu pensou assim, se esse fosse um profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Aí Jesus contou a ele a história de um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro 50. E como nenhum dos dois tinha como pagar, ele perdoou a dívida dos 2. E Jesus perguntou ao fariseu, qual dos 2 você acha que vai amá-lo mais? E o fariseu respondeu, acho que aquele que foi perdoado mais. E aí Jesus disse, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher está lavando meus pés com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Por isso, aquele que muito é perdoado, ama muito. Mas quem pouco é perdoado, ama pouco. A mulher estava cheia de condenação, chorava tanto que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas.
E Jesus sabia que ela era uma pecadora, mas não a condenou. Ele a amou. Porque o que o sentimento de condenação faz a você é minar sua fé em Deus. E como isso acontece? Você comete um pecado e aqueles pensamentos negativos de acusação vêm à sua mente e começam a te convencer de que você é um enorme pecador e Deus não te ama, não adianta você tentar fazer nada certo para Ele, porque afinal de contas, olha o que você acabou de fazer, como que você pode fazer isso? E isso fica o tempo todo na sua mente, voltando para destruir a sua confiança no amor e no perdão de Deus. E você deixa de acreditar na capacidade que o seu Pai no céu tem de te amar. Independente de você acertar ou errar nas suas escolhas e nas decisões da sua vida. E a sua fé em Deus e no que Ele pode fazer por você vai por água abaixo. Ah, mas o pecado afasta o homem de Deus. Não, não mais. Afastava. Até Jesus resolver essa questão. Romanos 8:2. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Hoje quem te afasta de Deus é a condenação. E quem é o autor da condenação? De onde vem aquela voz de condenação? Quem planta esses pensamentos constantemente dentro da sua mente? Quem fica falando para você pensamentos de condenação? Apocalipse 12:10 está escrito: agora foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. O inimigo de Deus é o acusador dos santos. Ele é o autor da condenação, é ele que quer te aprisionar no medo, na incerteza, na dúvida, na descrença e na desconfiança em Deus. Nós já temos demais de nós mesmos dentro da nossa cabeça para dar mais lugar ao inimigo da nossa alma. O nosso próprio orgulho já é um inimigo difícil de derrotar todo o tempo, está sempre no caminho do nosso relacionamento com Deus. E você ainda quer ficar dando ouvidos às acusações do inimigo de Deus e de qualquer outra pessoa que resolva te condenar? Eu sei que algumas vezes eu me posiciono contra doutrinas e atitudes das igrejas aqui, já me chamaram a atenção por causa disso. Mas a minha intenção aqui é aliviar o peso no coração das pessoas que são tormentadas pela condenação. Porque eu sei, eu sofro isso sempre, o inimigo sempre fala: ah, você fez isso. Tenta minar a minha fé no amor de Deus. Ainda bem que o apóstolo João escreveu lá em 1 de João 3:20-23, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. João explicou aqui que a confiança que temos em Deus é abalada pela condenação no coração. Por isso ele fala, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E assim qualquer coisa que pedimos a Deus, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a ele. Aí alguém fala, tá vendo? Tem que guardar os mandamentos. Deixa o João continuar. No 23 ele fala, o seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Então não é a lei, é o amor e o perdão que acabam com a condenação. Mas eu sei que é difícil, a maioria dos cristãos foi criado debaixo da condenação. E até mesmo em outras religiões que aderiram ao ministério da condenação. Existem várias religiões que trazem a condenação e não te dão uma saída. Você que é o responsável por se esforçar para se salvar, de qualquer jeito que eles resolvam definir. E ainda tem aquelas que eliminam a condenação, retirando a autoridade de Deus, substituem o Deus verdadeiro por uma energia cósmica, um ser distante, e ensinam que as pessoas não devem nada a essa entidade. Mas a lei de Deus foi escrita no coração de todas as pessoas. Paulo escreveu isso em Romanos 2,15. Mostram as exigências da lei
gravadas no seu coração e dão testemunho disso na sua consciência e nos seus pensamentos, que os acusam ou os defendem. Quer dizer, elas continuam sentindo a condenação no coração, mas não sabem porquê e nem sabem como resolver. Difícil, né? Eu sei que muita gente acha uma chatura essa história do cristianismo ser a única religião que salva. Eu até gravei um vídeo sobre isso, chamado A Irritante Exclusividade do Cristianismo. Já falei dele aqui. Mas é a verdade. Porque Jesus foi o único que veio, deu a vida para pagar a sua dívida e ressuscitou, porque é o único que tem poder para fazer isso. Afinal de contas, ele é Deus. E fez tudo isso para te libertar dessa condenação, desses pensamentos de condenação, e te aproximar de Deus. Foi ele que apresentou à humanidade Deus como um Pai amoroso, não como um fogo consumidor ou um Deus vingativo. Então, quando você pecar, ou quando fizer algo errado, não deixe a condenação invadir sua mente, dominar os seus pensamentos, nem coisas passadas que você fez, não deixe isso ficar voltando. Se você magoou alguém, peça desculpa, tente consertar, se puder, reconciliar. Se errou com Deus, peça desculpas a Ele. Peça para Ele te ajudar a tentar fazer melhor da próxima vez. E pronto. Não perca tempo com isso e nem fique entretendo pensamentos negativos de culpa, remorso e de condenação. Se você morrer de arrependimento, não vai viver para fazer melhor, para consertar, para tentar outra vez. Eu não sou a favor do pecado. Acho que todos temos que tentar fazer sempre o que é certo. Mas quando não conseguimos, não podemos afundar na culpa, nem ser soterrados pelos sentimentos de condenação, pensamentos de condenação. Deus conhece seu coração. E se você acha que precisa melhorar suas atitudes, peça a ajuda dele. Afinal de contas, ninguém melhor para te ajudar do que aquele que te criou. E enquanto Deus te conserta, siga em frente, tentando fazer o seu melhor. Mas não por estar se sentindo culpado, nem por estar sendo ameaçado pela condenação. Faça por amor e agradecimento a Deus. Afinal, Ele quer que você seja feliz e desfrute da vida que Ele te deu. E ajude outros também a desfrutar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.